Boa noite a todos, irmãos. Estamos ao vivo para mais um trabalho. Meu amigo Walter está aí, meu amigo Walter lá de Belo Horizonte está conosco. Nosso amigo Theo Tertuliano também está conosco, seja bem-vindo. Valtinho, forte abraço, meu irmão, aí na terra do queijo, do queijo mineiro. Então estamos aqui, seja bem-vindo Jailson, Débora, Cláudia, todos bem-vindos. Estamos aguardando aqui o nosso irmão Cristiano. Cristiano daqui a pouco estará conosco. Vou mandar um aviso aqui para ele. Daqui a pouco, boa noite, meu irmão Jailson, forte abraço, muita paz, meu irmão, sempre prestigiando nossos trabalhos. Bem, hoje nós teremos nosso irmão Cristiano Caju, que é do Instituto Espírita Semeadores da Fé, tá? Dona Osana, seja bem-vinda, e ele vai falar pra gente sobre a verdadeira caridade, tá? É um trabalho aí que o nosso irmão desenvolve e vai nos falar sobre a verdadeira caridade. Valtinho, meu irmão, diretamente de Belo Horizonte. Pronto, chegou nosso irmão Cristiano. Eu vou puxar aqui o Cristiano para a gente fazer a nossa apresentação aqui. Vamos lá. O Cristiano estará conosco, questão de segundos aí. Ele vai entrar ao vivo aí conosco. Aí está o nosso irmão Cristiano. Boa noite. Está ouvindo bem, Cristiano? Estou ouvindo bem. Vocês me ouvem bem aí também? Está ouvindo bem, né? Estou ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bom o teu áudio. Seja Joia. bem-vindo, nosso irmão Cristiano Caju, do Instituto Espírita Semeadores da Fé. E hoje vai falar pra gente, vai apresentar seu trabalho, a verdadeira caridade. Então, nós aguardamos aí o trabalho do nosso irmão. Ele é um estudioso aí da doutrina espírita, tá? E nós vamos aproveitar bastante nessa noite o trabalho do nosso querido irmão, que faz os seus esforços, né, para estar aqui conosco, e certamente será bem assistido pela espiritualidade. Então vamos fazer a nossa prece inicial para passar logo a palavra para o nosso irmão, que a gente está aqui ansioso para ouvir o seu trabalho. Então eu vou pedir a todos aqueles que desejarem nesse momento, né, fechar seus olhinhos, para a gente se concentrar melhor, e vamos orar. Mestre Jesus, mentor espiritual da nossa Casa de Oração e Trabalho, José de Chiego, toda a equipe espiritual que faz dessa casa dos espíritos. Nesse momento, pedimos a sua assistência, o seu amparo, pedimos que ampare também nosso querido irmão Cristiano, que vai fazer uso da palavra, que ele seja bem assistido, certamente vai deixar boas lições, boas reflexões para todos nós nessa noite. Pedimos, Senhor, que sempre nos abençoe, sempre esteja conosco, e derrame sobre nós a tua paz e o teu amor, e que a gente possa despertar em nossos corações, sempre, hoje e sempre, as virtudes tão necessárias à nossa evolução. Assim, Senhor, pelo nome de todos os espíritos que trabalham em prol do bem maior, pedimos a devida permissão e declaramos iniciado a palestra doutrinária da noite de hoje dos nossos emissários de Jesus. Muita paz para todos. Passo a palavra ao nosso querido irmão. Fique à vontade, Cristiano. Eu estou aqui para qualquer interação que você precisar. Ok. Tá, joia, então. Boa noite a todos, muita paz. E gratidão pelo convite já antecipadamente ao querido irmão Elias. E para que a gente possa, aos poucos, conversar sobre temas que, de alguma forma, possam nos ajudar a melhorar o nosso comportamento como espíritos em evolução. E, como eu falei para o Elias em outras oportunidades, eu disse, Elias, eu acabo estudando um pouco mais
alguns assuntos e buscando muito elementos de ciência, a filosofia, para poder encaixar com a questão religiosa. E como sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que tem esse tripé, é bastante importante que a gente avalie o quão importante é a gente juntar todos esses pontos para que a gente entenda o que é que a gente está fazendo aqui hoje e se as nossas reflexões enquanto espíritas, de fato, cabem no nosso dia a dia de maneira correta, de maneira adequada. Então, a escolha do tema sobre a verdadeira caridade vem justamente de um estudo que eu fiquei sabendo a partir, enfim, de alguns trabalhos que eu acabo buscando, que existia a respeito do entendimento científico sobre a caridade. Mas antes da gente entrar nesse ponto especificamente, claro, é importante que a gente possa definir aqui entre nós o que seria realmente caridade. Não é? Porque certamente a gente vai ter aqui opiniões que talvez não sejam exatamente unânimes a respeito do que é caridade. Né? Então, imaginem só, quando a gente pensa em caridade, talvez o primeiro ponto que a gente coloque é que a caridade tem a ver com fazer o bem. Né? Talvez esse seja um ponto em comum, de maneira geral. Mas é só fazer o bem? Existe mais algum elemento que a gente tem que considerar? Porque, veja, existe a diferença de fazer um conceito a respeito de um determinado tema e fazer uma definição sobre o que é realmente aquilo. Então, eu posso falar sobre caridade, pedir aqui para alguém falar alguma coisa, mas no final das contas, talvez cada um vai ter uma visão um pouco diferente. Então, enquanto conceito, eu acredito que caridade, por exemplo, seja fazer o bem. Mas é fazer o bem de qualquer maneira. Então, algumas pessoas vão dizer, não, é fazer o bem. Aí alguém vai me dar um exemplo dizendo doar talvez alguma quantia financeira para uma entidade que precisa, fazer o trabalho da sopa no centro espírita, fazer a campanha do quilo. Talvez a gente vá dar mais exemplos do que propriamente um conceito. Né? Mas para que a gente possa definir de forma mais clara e de alguma maneira conectar isso com os estudos científicos, a caridade tem uma relação, pelo menos mais direta com o que acreditamos, com fazer o bem, com ausência de recompensa e, em alguma medida, o sacrifício. Em fazer algo por alguém, por alguma entidade, enfim. Não sei se todos vão concordar, mas do ponto de vista de estudo, de alinhamento, de como a ciência começou a estudar o comportamento humano relativo à caridade, esses 3 pontos eram os pontos iniciais para se começar o entendimento. Ou seja, fazer o bem sem nenhum tipo de intenção de retorno e que exigisse algum tipo de sacrifício. Tá? E o sacrifício aqui não precisa ser algo absurdo que as pessoas vão ter que fazer. Não, doar o tempo para fazer algo, por exemplo, seria uma espécie de sacrifício. Tá? Seria você tirar alguma coisa sua para doar para alguém. Então, você de alguma maneira tem um sacrifício ali. Se eu tiro um dinheiro, por exemplo, para poder doar para alguém, muitas vezes eu posso precisar daquele dinheiro, mas eu entendo que eu posso fazer um sacrifício para poder ajudar outras pessoas também. Então, esse tripé, é preciso que a gente, inicialmente, fique com ele, guarde essa ideia, tá? Para que a gente possa caminhar e entender onde é que a verdadeira caridade se encontra. Tá? Então, eu pergunto, se a gente considera que fazer o bem é um desses pilares, e eu falo sobre ausência de recompensa, ou seja, é aquilo que está no nosso evangelho, não é isso? Não deixai que a vossa mão esquerda saiba o que faz a vossa mão direita. Não é verdade? Pense Exatamente. só. Mas imagine, é possível fazer o bem esperando recompensa? Se alguém quiser escrever, pode escrever, viu? Tenha vontade, que vou tentar ler alguma coisa aqui. Mas é possível fazer o bem e esperar a recompensa dela. Pense só. Às vezes, alguém
faz um ato a respeito de determinada situação e espera que exista uma resposta. Essa resposta pode ser um elogio, por exemplo, que de alguma forma a pessoa está esperando. Pode ser uma retribuição financeira, de alguma forma. Tá? Pode ser a imagem daquela pessoa aparecer para outras pessoas e ela receber esse benefício. Né? De alguma maneira, isso é uma espécie de recompensa que aquela pessoa espera. Eu lembro, por exemplo, de um tempo atrás, ter lido uma reportagem que falava do nosso queridíssimo Ayrton Senna. O Ayrton Senna deixou vários dos seus projetos sociais silenciados porque ele não queria que as pessoas soubessem que era ele quem financiava determinados projetos. Era uma vontade que ele tinha. Ele não queria aparecer a respeito daquilo que ele estava fazendo. Certo? No entanto, a gente pode encontrar outras situações do tipo. Eu lembro também recentemente que a Catedral de Notre-Dame, na França, ela sofreu um incêndio. E a catedral é uma das obras mais incríveis da arquitetura, da história. E eu lembro que um monte de gente apareceu para ajudar a reconstruir a Catedral de Notre-Dame. E eu lembro que aqui no Brasil teve um banco que se colocou à disposição para oferecer alguns milhões para reconstruir. Mas o banco quis que fosse dito o nome do banco. Entende? Veja, não está errado ele doar para fazer o bem. Mas ele esperava ali uma retribuição. Tem pessoas que podem doar alguma coisa sempre esperando alguma coisa em troca. E nem por isso deixou de ser o bem aquilo que aquela pessoa está fazendo. Tá? Então a gente vai ter que entender nesse aspecto que existe um conceito diferente, que é o conceito de caridade, que não reside a ideia de recompensa, mas existe a ideia da filantropia também, que é aquele que ajuda esperando que exista um retorno a respeito daquilo que se faz. Tá? E muitas vezes, quando se doa, né, e a gente vai falar um pouquinho depois aqui um trecho do Evangelho, muitas vezes quando se doa algo que está sobrando, é mais fácil, né? Não existe a ideia de um sacrifício muito grande dentro dessas questões envolvidas. Tá? Então, veja, a partir dessas conexões, eu consegui verificar que existe um neurocientista brasileiro, tá, chamado Jorge Moll Neto, que começou a estudar comportamento humano relacionado a determinadas coisas que a gente faz. Uma delas era a caridade. Ele queria entender como é que, do ponto de vista neurocientífico, a caridade funcionava na nossa cabeça, para saber se de alguma forma isso bate com o que a gente acredita que é caridade. Porque esse é um ponto. A gente pode acreditar, talvez alguém até pensasse assim, poxa, eu imaginava que caridade também pudesse ter uma retribuição. E veja que do ponto de vista de estudo, a ideia de recompensa não faz parte da caridade. Tá? Então, o que é que o Jorge Moll propôs? Ele disse o seguinte, ok, vamos partir dessa premissa de que caridade é fazer o bem sem recompensa, que existe algum tipo de sacrifício envolvido, e vamos ver se isso se conecta com a ciência. O que é que ele propôs? Chegou para um grupo de pessoas, ele fez esse estudo nos Estados Unidos, e a primeira parte do projeto foi: eu vou oferecer R$100, na verdade $100, para as pessoas, e eu quero entender o que é que a nossa mente, como é que a nossa mente vai reagir a receber. Imagine só, chega alguém para você, vai fazer um estudo científico, e ele diz, olha, eu estou lhe dando aqui R$100, é bom ou ruim? Né? Imagina, é bom ou ruim? É ótimo. Pois é. Então, no primeiro momento que ele fez isso, todas as respostas que ele obteve foi que, quando eu ganho dinheiro, eu me sinto bem. Eu tenho prazer, eu tenho satisfação de ganhar dinheiro. Eu não estava esperando, né? Tá uma maravilha dessa forma. Então,
não parece muito diferente do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? Ok. Ele disse, ok, agora vamos para um segundo momento que é importante a gente avaliar. Que segundo momento seria esse? Agora, vocês vão continuar com esses $100, mas eu vou propor a vocês que vocês façam doações. Doações para entidades que precisam de ajuda. E aí, olha, eram várias entidades. Entidades que cuidam de crianças, entidades que cuidam de refugiados, entidades que cuidam de idosos. Enfim, imaginem qualquer entidade que precise de ajuda. Tá? Então, ele diz agora, com esses $100, vocês vão doar ou não. Vocês podem doar se quiserem. Se não quiserem, o dinheiro continua com vocês. Tá? Então, vocês doam ou não. Porque o que acontece? As pessoas poderiam doar se elas entendessem que aquela entidade poderia, sim, ajudar demais pessoas e elas entendessem que o objetivo daquela entidade era um objetivo bacana. Mas vamos supor aqui que tivesse uma entidade que é a entidade da defesa dos fumantes. E aí eu não concordo com quem fuma porque causa prejuízo à saúde. Eu poderia negar a doação àquela determinada entidade. Tá? Então, o que é que foi verificado nesse momento? Que no momento que as pessoas doavam, e ele chamava essa doação no estudo de doação não custosa. Porque não era o dinheiro da pessoa que estava saindo. Era o dinheiro que elas tinham recebido e aí elas iam doar desse dinheiro. Então, veja, elas se sentiam... O que vocês acham? Se sentiam mal, bem? O que você acha disso? Até aí tudo tranquilo, né? Não coçou no bolso, né? Não coçou no bolso, né? Então imagine só que coisa. De alguma forma, quando elas faziam a doação, elas também se sentiam bem e a satisfação até aumentava. Tá? O que também nos faz pensar na ideia do homem, do ser humano, como um ser social. Um ser que precisa da conexão com outros irmãos também. Tá? Então, o que é que eles pensaram? Ora, faz sentido, porque no momento em que entendemos que o homem é um ser social, entendemos que ele precisa dessa conexão para que ele se sinta bem, para que mentalmente ele tenha saúde também. Então, era tranquilo. Então, estou fazendo uma doação que não tem custo nenhum para mim, tá? Estou fazendo bem para uma entidade, tá? Existia também uma ativação na área cerebral de uma espécie de sentimento de filiação. É como se eu adotasse um pouco aquela entidade, tá? Claro que ele ainda verificou algumas questões, como também as pessoas que não doaram, porque não acreditavam na entidade, tá? Também estabeleciam uma espécie de aversão. Ou seja, não era a raiva propriamente dita, mas era algo que incomodava, por isso elas não doavam. Tá? Mas elas se sentiam bem em não doar para uma entidade em que elas não acreditavam. Tá? Ok. Então, esse foi o segundo momento do trabalho que foi importantíssimo para que a gente pudesse entender o detalhe da doação do ponto de vista custo, tá? Mas que não saía do nosso bolso. Então, veja, é aquela ideia que estávamos falando. Eu estou fazendo bem, tá? Mas a ideia do sacrifício não faz parte do processo naquele momento, né? E, claro, ali elas não tinham uma ideia de retorno. Ok.
E aí ele foi para um terceiro momento, que é muito bacana. Ele disse, ok, agora é o seguinte, vocês vão fazer o mesmo trabalho de doar ou não doar para essas entidades. No entanto, agora o dinheiro vai sair do bolso de vocês. Aí é o terceiro ponto. E agora, vejam, é a mesma situação. A diferença é que no passo anterior, elas simplesmente não tinham custo nenhum, porque foi um dinheiro que elas tinham recebido do projeto. A partir de agora, a doação ou a não doação sai do próprio bolso. Detalhe, se não doar, você paga também. Para não ter essa história de vou ficar com dinheiro porque para não ter o sacrifício. Não. Se você não doar, você vai ter é como se fosse uma multa, porque você não doou para nenhuma. Tá? E aí a pergunta é, o que é que vocês acham que o nosso cérebro trouxe de resposta? Satisfação? Prazer? Ou alguma outra coisa? O que é que você acha, Elias? Diga aí, eu acho que aí nesse momento as pessoas sentiram, né, Luiz, que iriam ter que fazer um sacrifício. Né? Exato. Que é o próprio patrimônio. E sabe que é o próprio patrimônio, exatamente. E sabe qual foi a resposta cerebral que a gente verificou no estudo? É que doía. Gerava uma espécie de sofrimento, tá? Porque você estava tirando um valor que talvez... você poderia estar precisando daquele valor, mas você, né, participando do estudo agora, você teria que fazer isso. Agora você vai doar, agora é do seu próprio bolso. Então, ativava uma área do sofrimento. Tá? Importante que a gente avalie que até esse momento, o tipo de julgamento que a gente faz, e até o mote, né, de um trabalho que eu fiz recentemente, que o Elias também viu lá no Semeadores de Fé, que falava sobre julgamento, existe a diferença do julgamento de opinião, que é um julgamento mais intelectual, é um julgamento mais de razão, e o julgamento moral, que é um julgamento que exige uma conexão diferente entre as pessoas. Então, veja que naquele momento era um julgamento pura e simplesmente racional. Eu estou tirando dinheiro do meu bolso e isso vai impactar e isso me incomoda, de alguma forma. Tá? E aí as pessoas podem dizer, não, mas não acho que é assim, sabe? E eu acho que é interessante, porque uma vez eu perguntei isso num trabalho presencial. Já passaram por alguma situação em que você está dentro de um ônibus e aí entra uma pessoa pedindo ajuda? Normalmente as pessoas estão pedindo uma ajuda financeira para alguma coisa. Exatamente. E aí você vê que muita gente doa. Tá? Sim. Muita gente não doa, porque talvez não tenha, mas existe uma coisa ali, e eu vou falar por mim, porque depois eu passei a refletir sobre isso. E eu lembrei de uma música, de uma banda de Brasília chamada Mascavo. É uma banda de reggae, mas ela tem uma pegada mais espiritualizada. E tem uma música dele chamada Procurando. E um trecho da letra diz o seguinte: esmola compra a falta de atenção. Isso me chamou muita atenção na época, quando eu li, por alguma maneira, e aqui não é um julgamento para dizer A, B ou C faz assim, mas é possível que em muitos casos a doação ali até incomode, mas a pessoa faz por uma questão de tá me incomodando até mais, eu ver a pessoa pedindo aqui e eu quero que ela passe, sabe? Para poder tirar da vista aquela situação que é se livrar da pessoa. Exatamente. Então, quando ele disse isso na música, para mim, caiu muito bem do ponto de vista da reflexão de que é possível que isso aconteça com muita gente. De que a doação em determinado momento pode ser custosa, saiu do próprio bolso, gerou sacrifício,
mas a conexão com a pessoa talvez não existiu ali naquele momento. Eu confesso, Cristiano, eu confesso que eu já fiz isso, de dar uns R$ 2 na rua para me livrar da pessoa. Né? Mas veja, eu estou falando isso para você. Eu confesso que eu já fiz para você. Isso, eu estou falando isso para você porque quando eu escutei a letra da música, foi que caiu a ficha de que eu também fazia muitas vezes daquela forma. Então a gente está falando aqui de forma muito aberta de que somos espíritos em evolução, espíritos que precisam refletir sobre determinadas questões, para não achar que aquela doação, é caridade pura e simples. Compreende a ideia? Então, assim, é preciso que a gente avalie uma coisa para que a gente não caia na ideia de que tudo que eu estou fazendo, que implica numa doação e num sacrifício, de alguma maneira é caridade. Tá? Uma irmã colocou aqui, ó, Cristiano. Diga. Ela falou assim, e a situação do cheque no filme Ghost? Sim, perfeito, exatamente. Ela fica com o cheque na mão, né? E o espírito dizendo para ela ali, entrega o cheque, porque esse dinheiro foi quem tirou, né, a minha passagem aqui da Terra. Me tirou da Terra, né? Então, entregue isso aí para doação. Esse dinheiro é um dinheiro maldito. E ela pensando assim, não quero entregar esse cheque. Ficou segurando. Não quero entregar. Veja, o sacrifício que era para ela entregar. E olha que aquele dinheiro nem era dela, viu? A gente tá falando de um dinheiro que nem era dela. Imagina se fosse. E ela saiu com raiva depois. Foi. Quem não conhece essa cena, é uma das cenas mais interessantes do filme Ghost, que é um filme do início da década de 90, então talvez algumas pessoas não tenham visto, mas vale a pena para a gente entender um pouco. É cômica, né? É engraçada, mas eu acho que vale a pena como reflexão, como a irmã colocou. Vale filosófica aquela cena. Sem dúvida nenhuma. É muito bacana. E aí também me faz lembrar uma coisa, sabe, Elias, que é o seguinte, eu não sei se você já parou para pensar, mas existe uma ideia também de que às vezes a doação, essa coisa de fazer o bem, está sendo feita, mas ela parte de uma ideia de obrigação, que não deveria acontecer. Tá? Vou te explicar uma situação. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas aconteceu comigo e uma amiga, e aí eu didaticamente aqui, para a gente entender, acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Uma vez, no centro, estávamos perto de fazer a campanha do quilo. E eu pedi para uma amiga ir comigo, para a gente poder fazer a campanha junto no domingo. E ela me disse assim, Cris, eu não vou. E ela me disse de forma muito gentil mesmo, entendeu? Eu não vou, porque eu não consigo bater na porta de ninguém para pedir uma doação. E veja, eu estou dizendo isso de maneira muito aberta, porque é possível que quem esteja nos vendo agora também passe por isso. Exato. Mas também pode passar pela situação de meio que se sentir obrigado a ir. Pode ser a campanha do quilo, mas pode ser qualquer outro trabalho, entende, Elisa? Então, às vezes, alguém chega no centro, está numa situação difícil, e alguns irmãos, querendo ajudar, dizem, tem uns trabalhos aqui para você fazer, que podem lhe ajudar. E aí a pessoa, muitas vezes, pode se sentir meio que obrigada a determinados trabalhos, quando ela não tem um encaixe com o trabalho. Porque, veja, vamos lá. É importante que a gente avalie que temos vários e vários trabalhos na Casa Espírita. Todo mundo que vai vir aqui agora para estar falando? Não vai, sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que estão mais tímidas. E Exato. a gente tem que respeitar essa ideia também. Entendeu? Tem pessoas que não vão conseguir fazer a campanha do quilo pelas razões que forem, mas nem por isso ela deixa de ser uma boa pessoa, mas o encaixe com o trabalho não acontece. Entende? Então, é importante dentro da Casa Espírita que a gente avalie com cada irmão o que é que ele tem mais conexão para ajudar. Às vezes é uma pessoa que é muito boa
para ficar na recepção recebendo pessoas. É Mas ela não é a pessoa para ficar dando palestra, por exemplo. Isso quer dizer que ela não vai poder um dia fazer um trabalho que hoje ela não faz? Claro que não. Ela vai poder, se ela quiser, mas é preciso que ela se disponha a fazer aquilo. Então, essa minha amiga, por exemplo, que não fazia a campanha do quilo, um tempo depois, se ela passar a fazer, uma vontade dela, mesmo que ainda não seja algo que exista um encaixe. Pode ser que, com a experiência, fazendo 1, 2 vezes, ela, de alguma maneira, diga, poxa, foi bacana a experiência que eu tive, quero continuar fazendo. Ou não, né? Então, assim, é importante. Eu lembro que, quando eu cheguei na Casa Espírita, ainda muito verdinho para muita coisa, eu comecei a trabalhar com um grupo jovem. E tinha um grande amigo orador lá, que era o cara que eu mais admirava fazendo oratória lá no grupo jovem. Aí eu dizia, poxa, eu queria fazer como ele, né? E chegou um determinado tempo que ele disse, pronto, marcar sua palestra para tal dia. Eu disse, não vou fazer não, porque eu não consigo fazer isso aqui, não. Não, você estuda, você consegue fazer. Então, as primeiras foram pesadas, porque eu não me sentia encaixado ali. Mas a feita que eu fui fazendo e vendo os resultados, aquilo me ajudava, né? E eu achava assim, não, agora eu vou continuar ajudando aqui no grupo jovem, até que um dia o pessoal disse, pronto, agora você vai fazer a palestra pública. Era outro desafio, entende? Entendi. Então, foi difícil, mas eu fui enfrentando os desafios ali. Até que um dia alguém disse, faz um trabalho lá na Casa Espírita, em outra Casa Espírita que eu frequento. Então, isso foi aumentando e a ideia do desencaixe foi sumindo. Tá? Mas é importante que a gente avalie isso, porque de alguma maneira pode ser que algum trabalhador em algum momento até queira trabalhar e fazer a caridade de forma real e conectada com o que ele pode, mas às vezes está em lugar errado, porque alguém disse que ele teria que estar ali. Entende? Isso é importante para a gente. Eu lembro uma vez é importante para cada um. Existem várias histórias, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Nos Semeadores da Fé eu já vi situações da pessoa estar lá, se dedicando ao trabalho e tal, e depois dizer, poxa, mas eu faço tanto trabalho aqui, eu não estou vendo resposta para mim. Bom, está fazendo o trabalho que talvez não goste e está esperando um retorno que não deveria ser uma coisa cobrada, né? Mas internamente é o que ela digo, eu estou fazendo a distribuição de sopa porque eu quero me livrar de tal problema que eu trouxe aqui. Então é importante, claro, que a gente busque a melhoria dentro de qualquer casa ou entidade religiosa, mas sem ficar com essa coisa de barganhar com Deus o que a gente está querendo, né? Então, assim, você faz... porque assim, você acredita que o que você está fazendo ali é o que lhe ajuda a melhorar, não porque Deus tem que lhe dar uma resposta para aquilo, mas porque o trabalho lhe ajuda a crescer. Tá? Lhe conecta com as situações. Então, por que eu falei isso? Porque quando as pessoas, muitas vezes, fazem essas doações que implicam custo, muitas vezes essa doação não tem uma conexão real entre as pessoas. É um sacrifício, você está fazendo bem, mas falta ainda uma conexão. E ali existe uma resposta que a pessoa quer, ou seja, eu estou doando porque, em retribuição, eu quero que a pessoa saia porque aquilo me incomoda. Sabe? É duro, mas é importante que nós estejamos prontos a nos cutucar e ver, poxa, realmente eu preciso pensar melhor sobre tal situação. Tá? Porque isso acontece diariamente. Né? E aí, mais à frente, é interessante porque o Jorge Moll disse, poxa, mas veja, as pessoas estão fazendo doação. É para fazer o bem. Exige um sacrifício. E elas, ali, naquele ambiente, não teriam nenhum tipo de retorno. Isso não deveria ser caridade. Ele disse, porque a ciência entendia
que partindo desse pressuposto, desse tripé, aquele momento não deveria gerar sofrimento, mas gerava. Então tem alguma coisa aí que faltava para a gente entender a ideia da caridade. Então ele foi à frente, ele disse, vamos tentar entender se existe alguma coisa a mais. Porque quando essas pessoas faziam essa doação custosa, tirando do próprio bolso para ajudar aquela entidade, o que era ativado no nosso cérebro era a área chamada de lobo frontal, que é uma área ligada ao raciocínio mesmo. É a razão pura e simplesmente, entende? Não tem componente emocional nessa hora. Então é importante que a gente avalie. E ele começou a fazer uma nova proposta para entender se existia alguma coisa a mais. Então, o que ele pensou? Faltando alguma coisa, né? Estava faltando. Então, como já existia, Elias, alguns outros estudos que tinham uma conexão diferente com essa ideia da caridade, ele disse assim, deixa eu fazer o seguinte, vamos agora, em vez de simplesmente apresentar aqui quais são as entidades, dizer, olha, essa aqui é a entidade que cuida de idosos, essa aqui é a entidade que cuida de crianças, essa aqui é a entidade para refugiados. Só dizer quais eram não bastava. Então, o que ele pediu? Ele pediu que cada entidade que participava do projeto fizesse um vídeo contando o que ela fazia, com imagens, né, com, de repente, as ações que a entidade faz, para verificar se existia alguma mudança. Eis que, quando os participantes do estudo começavam a ver aquelas entidades, e aí é em vídeo, é uma coisa já em que elas podiam sentir um pouco mais o que cada entidade fazia. Pensa assim comigo. Alguém aqui já deve ter assistido o programa do Caldeirão do Hulk, aquele do Luciano Huck, dia de sábado. Ali tem alguns quadros, mas eu vou falar de um, que é o Lar Docilar, que ele pega, normalmente, alguém escreve uma carta pedindo a reforma de uma casa, normalmente são pessoas que são bem humildes, e ele faz um trabalho para reformar aquela casa, enfim. Eu já me peguei várias vezes emocionado durante aquele quadro, vendo o quão importante era a pessoa ter a sua residência, o seu lar reformado. E isso pode acontecer com qualquer coisa na vida da gente. Pode ser um filme que você assiste, que lhe toca. Pode ser uma coisa que você viu na rua, uma situação que você viu na rua e que de alguma maneira lhe toca também. Pode ser uma notícia do jornal. Tem um perfil aqui no Instagram que eu sigo e que eu aconselho muita gente a seguir, porque ele trata de exemplos de boas práticas que a gente pode ter, que é razões para acreditar. É o nome do perfil. O que ele faz? Ele pega várias situações ocorridas no mundo inteiro e mostra uma boa ação. Então, essa semana, uma moça aqui no Brasil foi gravada. Tinha um rapaz com um filho num semáforo pedindo ajuda e ela parou no semáforo e alguém lá atrás, sem ela saber, estava gravando. Aí ela saiu do carro com um par de tênis na mão para a criança e calçou no pé do filho do rapaz. E ela não estava percebendo que estava sendo gravado. É claro que ela viu que as pessoas estavam paradas, estavam vendo. Mas percebia-se no olhar dela para a criança que a única preocupação dela era a criança naquela hora. Não era que as pessoas estavam vendo ela fazer. Estava preocupada com a mídia do momento. Não. Ela acabou viralizando. O vídeo acabou entrando em vários lugares. Né? E certamente você já deve ter visto isso em vários outros lugares. Né? Uma situação em que você fica super emocionado quando vê uma boa prática. Né? Então, o que é que o Jorge Moll fez? Tentou verificar se
mostrando o que as entidades faziam, mudava o comportamento mental das pessoas. E aí, quando eles pegaram os participantes, e os participantes faziam doações para determinadas entidades, foi feita uma análise cerebral, e tudo isso é feito com um scanner cerebral, né? Coloca as pessoas a partir de equipamentos específicos que verificam a área cerebral onde há corrente elétrica atuando. Tomografia, ressonância. Então, exato, perfeito. E aí eles perceberam que não era mais a área do... Veja, o dinheiro que elas estavam doando era delas ainda. Está tirando do próprio bolso. A diferença é que antes, na primeira etapa, elas só viam qual era o nome das entidades. E agora elas estão vendo o que cada entidade está fazendo. Como esses exemplos que eu acabei de falar para vocês. E certo. Aí, antes era sofrimento, mas agora uma área nova foi ativada, que eles chamavam de lobo pré-frontal. Essa área, além de componentes de raciocínio, de razão, existem componentes emocionais extremamente fortes ligados a essa área. Quer dizer que quando eu tomo uma decisão com essa área ativa, a decisão ela também é carregada de emoção, mas é a emoção que se conecta com as pessoas. Então, é a moça que estava no semáforo que foi lá para botar o tênis no pezinho da criança. Ela se conectou com aquela criança. Com a dor, enfim, né, daquela criança. E aí, eles começaram a perceber que isso acontecia. Que não era sofrimento mais, e sim uma conexão diferente. E que eles tinham observado em outro estudo, sabe onde? Em monges tibetanos, tá? E freiras carmelitas, em momento de êxtase e oração profunda, ou seja, conexão com o divino. Era essa mesma área que eles observaram que se conectava quando as pessoas viam aquelas situações e diziam: nossa, isso aqui me toca. Sentimentos superiores. Sentimentos superiores. E que percebam que misericórdia, compaixão, empatia é tudo que nos conecta a pessoas, mas tem uma conexão direta com algo superior a nós. Tá? O homem é um ser social, como eu falei, ele precisa das outras pessoas para se sentir bem, mas é algo fora dele, percebe? É algo que sai dele. E isso conecta ele com algo muito maior. Essa mesma área só foi ativada em freiras carmelitas e monges tibetanos, em êxtase de oração. Tá? E o que quer dizer que há uma diferença também em rezar e fazer uma prece de coração. Porque rezar, basicamente, é falar palavras, muitas vezes, decoradas. Não quer dizer que você não possa pegar algo que já é pronto, como o Pai Nosso, por exemplo, e colocar como prece. A diferença é o quanto de intensidade você dá naquilo, quanto de conexão você dá naquelas palavras que você está fazendo, de sentimentos ali. Tá? Isso é importante, por quê? Porque ele dizia o seguinte, que o que a gente chama de caridade, que é fazer o bem sem esperar nada, com um determinado sacrifício, isso é o que a ciência entendia como caridade. Mas o que se compreende como a verdadeira caridade exige mais do que isso. Exige conexão, exige misericórdia, empatia, ou seja, eu me coloco no lugar do outro para poder... Compaixão, perfeito. Exatamente. Porque quando isso acontece, eu produzo o bem-estar do outro e, ao mesmo tempo, eu produzo o bem-estar em mim. Percebe? Então, há essas diferenças. Por quê? Porque quando não há essa conexão, tá, não estamos falando da verdadeira caridade.
E é interessante que quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz à espiritualidade, que é o seguinte: qual é o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Tem Que uma é o que a questão gente aqui. deve buscar. E ela diz o quê? Benevolência, Para com indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. perdão das ofensas, exatamente. Não é isso? Então, benevolência, fazer o bem, indulgência, é olhar o outro como um outro imperfeito, como eu. E que eu não preciso ficar apontando, e, pelo contrário, eu me coloco na posição do outro também. E perdão das ofensas, porque ninguém está pronto aqui para dizer que é perfeito, para ficar apontando o dedo para ninguém. É uma ideia, né? Então, Cristiano, que eu entendo, então, assim, uma ideia que eu entendo assim como de justiça perfeita, né? Você fazer aos outros aquilo que você quer que ele faça para você. É o maior mandamento, como Cristo já dizia. Você só deve fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Né? Então, o Cristo era incrível nesse sentido, porque ele se conectava com as pessoas. Ele se conectava com todos. Ele abraçava todos aqueles que eram renegados. Todos. Exato. Ele queria quem os outros não queriam. Isso As que é fantástico. perdidas. Né? E sempre, com uma palavra, e que sempre observe que mesmo em todas as metáforas que o Cristo traz, sempre existe um lado emocional em que as pessoas se conectam. É impressionante, porque essas metáforas ultrapassaram todos os tempos e permanecem muito, muito fortes até hoje. Né? Eu queria trazer um trecho do Evangelho, lá do capítulo 13, que eu acho que cai bem para o que a gente está falando agora. Tá? Capítulo 13 é justamente esse que eu falei, que é: não deixar que a vossa mão esquerda saiba o que dá a vossa mão direita. Né? Ou seja, o Cristo já dizia: não vá ficar fazendo as coisas para fazer alarde dizendo que está fazendo, não. Porque isso aí não é caridade nem aqui, né? Enfim. Então tem um trecho, que é o item 5, Elias, lá do capítulo 13, que é o óbolo da viúva. Certamente as pessoas já devem ter passado por esse trecho, e me permitam ler aqui para que a gente avalie isso aqui. Estando Jesus sentado diante do cofre de ofertas, né? Alguns evangelhos vão trazer a palavra gasofilácio, né? Que era o que se chamava como o local onde se colocava as ofertas. Isso. A observar, olha só como é incrível essa passagem. A observar de que modo o povo colocava o dinheiro ali. Tá? Viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Olha só, pessoas ricas, lembra aquelas pessoas que têm muito e que aquilo ali não é nenhum sacrifício. Concorda? Lembra ou não lembra a ideia da filantropia? Eu faço porque eu tenho, né, de alguma maneira, eu não tenho sacrifício nenhum ali. Né? Tenho muito, então, né? Até o irmão colocou aqui, Cristiano. A irmã colocou um comentário dizendo que a gente tem pessoas que doam coisas que ela não usa mais. Isso, perfeito. Né? É uma lembrança perfeita, porque doar aquilo que a gente não usaria parece fácil, né? Imagine só, você precisaria olhar o outro e pensar assim: se eu fosse o outro, né, receber uma doação assim, me faria bem? Então pense, é claro que muitas vezes as pessoas vão aceitar, porque precisam, claro. Mas é lógico que aquilo também as humilha em muitos momentos. Tá? Então a gente não pode olhar caridade como humilhação a outro. Né? Importante. Então veja, essas pessoas que doavam muito, não quer dizer que elas estavam erradas em doar, estavam fazendo bem, só que não era caridade, entendeu? Então continua. Aí o Cristo continua. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, olha só a sabedoria que essa passagem nos traz. Chamando os discípulos,
Venham cá, meus queridos, prestem atenção, né? Disse-lhes o seguinte: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram aqui no cofre. Porque todos os outros deram do que lhe sobrava, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. É algo de marcar a gente, porque a gente sabe, desse ponto de vista científico, que se conecta com a questão religiosa, que para que a verdadeira caridade possa existir, a gente precisa ter conexão, a gente precisa ter sentimento, a gente precisa ter misericórdia e compaixão com as demais pessoas. Fora isso, a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas essa não é a verdadeira caridade como entendia o Cristo. Esse é o ponto importante que a gente precisa. É um ato complexo, né? Porque ela é formada de vários sentimentos. Isso, perfeito. Porque, veja só, eu lembro de uma vez que alguém me contou uma história que eu achei super interessante, que era uma moça que estava na fila do aeroporto, estava esperando para embarcar, e quando uma jovem grávida chegou, ela simplesmente chamou a jovem grávida, colocou no lugar dela, e quando a jovem parou para ver onde é que ela estava, para agradecer, ela já tinha sumido. Porque para ela, aquele ato era comum, era normal. Ela não estava ali esperando um agradecimento, ela disse, não, certamente, né? Estou fazendo o que é o certo. Porque alguém está precisando mais aqui e eu, como olhando para o maior mandamento, eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, essa conexão, eu entendo, Cristiano, essa conexão que você está ensinando para a gente, eu entendo que é uma pessoa que já chegou num momento que ela sente a necessidade de fazer o bem. Perfeito. É isso. Você colocou muito bem, Elisa. Ele chegou num ponto em que não há mais a necessidade daquela pessoa Porque, por mais que a gente pense que não, inconscientemente, pode ser que a gente faça algo esperando algo em troca. Exato. Pode ser. No centro espírita, eu estou fazendo tantos trabalhos aqui, mas eu não estou vendo resposta para mim. Ora, mas você está fazendo pela resposta como uma barganha com Deus, ou olhando aquele trabalho que você está fazendo como uma oportunidade de crescimento. E aí, por consequência, você melhora. Né? Não é uma troca de dizer assim, se eu entregar 50 pratos de sopa, amanhã eu não vou ter tal imperfeição. Não é assim que a coisa acontece. Em cada prato de sopa que eu faço, eu aprendo e cresço com aquele trabalho. Em cada doação que eu peço, numa campanha do Quilo, eu aprendo com esse trabalho. Eu vou falar para vocês uma coisa de uma situação da campanha do Quilo. Eu não sei qual é o horário, Elias, eu não consigo ver aqui. Já estamos chegando no horário, são 8h53, acho que a gente tem uns 5 minutinhos aí. Eu vou contar essa história aqui, que eu acho bacana. Eu vivenciei, então eu posso falar de forma mais precisa. Certa vez, fazendo uma campanha do Quilo, eu entrei numa rua muito simples, com casas muito simples. E eu lembro que pode ser que já tenha acontecido com alguém aqui, tá? Em passar por determinada casa, eu olhei a casa, achei ela tão simplesinha que eu disse, essa pessoa não tem como doar. Então eu não vou nem bater aqui na porta dela. Mais algumas casas à frente, eu escuto um grito. Ei! Aí eu, procurando, olho para trás e descubro que era a dona daquela casa que eu deixei de passar. Daquela casa? Exatamente. Veja só, não tem aprendizado maior do que você passar por aquilo. Né? Então ela olhou para mim e de forma muito humilde mesmo, e que, confesso a vocês, me fez sentir envergonhado por não ter, né, batido lá para pedir a doação. Ela disse assim, ela veio com 2 bananas na mão
e disse assim: eu posso doar essas 2 bananas. Eu, envergonhadíssimo da situação, disse: é claro, minha irmã, a senhora pode doar, né? Ela disse: eu estava esperando vocês baterem aqui, porque eu sei que tem muita gente que está precisando mais do que eu. Veja, ela chegou num ponto em que ela não estava ali para agradar vizinho. Que dignidade, né? Entendeu? Ela não estava para agradar vizinho, ela não estava ali para aparecer para ninguém da campanha do quilo. E eu não tenho dúvida que aquela banana, de alguma forma, também faz falta para ela. Como a viúva, do óbolo da viúva, deu tudo que tinha. Às vezes ela só tinha aquilo, mas entendeu que ela poderia ter a possibilidade de conseguir mais e outras pessoas não. Então ela queria se colocar na posição de quem estava fazendo a verdadeira caridade, porque eu não tenho dúvida que uma pessoa que sai correndo da sua casa, muito simples, e tenta fazer essa doação, é porque tem uma conexão muito maior com o divino e com as pessoas que estão precisando do seu sorriso, da sua ajuda. E a caridade, ela não é só essa doação, como a gente fala, física, mas essa doação que nós podemos fazer do ponto de vista moral, com um abraço, com um sorriso, com uma palavra amiga, que muitas vezes a gente pode estar precisando. Então, todas essas questões fazem parte da caridade, porque elas se revelam como o Cristo naquele momento, dizendo: eu estou aqui, meu irmão, para te dar a mão. Né? Porque o Cristo não se revela apenas como aquela figura de 2000 anos, ele se revela no nosso dia a dia, através das pessoas, né? Através dos atos. Então, que de alguma maneira, se de alguma maneira essa mensagem possa nos ajudar a entender que a conexão que existe do ponto de vista religioso e que a ciência nos trouxe como algo real, hoje nos faz entender que se a gente não busca o bem sem nada em troca, que exige até o nosso sacrifício, seja qual ele for, mas que tem que haver uma conexão muito maior entre nós, pessoas, e o divino. Sem isso, a gente não vai estar fazendo a verdadeira caridade como nos disse Jesus. É claro que tudo isso é para que a gente veja e avalie como é que a gente está hoje e possa melhorar a cada passo que a gente possa dar daqui para frente. Muita paz a todos, viu? Muito obrigado, Cristiano, por todas as suas lições tão importantes. Estou aqui maravilhado aí com esse banquete espiritual que você ofereceu para todos nós. Que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida, a sua família, né, o seu caminho, para você continuar levando essa mensagem tão abençoada para todos. Viu? Eu que agradeço, Elias. Sinta-se abraçado pelos emissários de Jesus, por todas as pessoas, em nome de todas as pessoas que estão aqui. E eu agradeço. Um abraço a todos que vieram. Espero que você volte, né? Outras vezes. Será um prazer. Então, vamos passar para a nossa prece, infelizmente, né? Senão a gente ficava até... Vamos passar para a nossa prece, né? Para a gente não ser cortado aqui pelo Instagram, tá bom? Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que vem fazer, que esteve conosco, e pedir que sempre se renove as oportunidades, que a gente possa aprender e que sirvam essas lições para a nossa reflexão e nossa prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, muita paz para todos. Forte abraço, Cristiano. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Um abraço, gente. Beijo. Um abraço. Obrigado a todos que nos acompanharam também, né?